Olá, alfabetizadoras e alfabetizadores de Sabará. Vamos para mais um vídeo. Nesse terceiro vídeo da série Cadernos de Atividade CEMED, eu vou mostrar como que faz a formatação do documento conforme as orientações da CEMED. Para começar, nós vamos lá na pasta que nós criamos na aula 1, dá 2 cliques com o botão esquerdo nela, ela vai abrir essa janela aqui. Uma coisa, gente, se abrir a janela desse jeito aqui, ó, é só clicar nesse quadradinho do meio aqui, ó. Aqui tem um quadradinho só. Se passar o mouse em cima, vai estar escrito maximizar. Clicou nele, aí ele abre. E aí um quadradinho virou 2, tá vendo? Vira 2. Se você clicar nele, vai restaurar o tamanho que estava, que é o pequeno. Então, cliquei aqui só para abrir, para ficar mais fácil de enxergar. E aí, eu vou dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse em cima do documento que eu criei no vídeo 2. Então, vou dar 2 cliques e aí o documento abriu. Então, abriu esse documento e aí eu recomendo o seguinte: antes de digitar qualquer coisa, vamos formatar primeiro, porque aí a gente tem certeza que formatou todo o documento. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que a CEMED pede. É o seguinte: a CEMED pede a primeira margem que ela pede para a gente configurar. Vamos lá. Então, a gente vai vir aqui, ó, layout da página. Deixa eu ver. Aí, ó, agora foi. Layout da página. Aí eu vou escolher aqui o tamanho da folha. Vocês podem clicar. Escolhe o tamanho da folha, que é A4. Já está A4, ó. Então, A4. A orientação. A orientação é se a folha é em pé, que chama retrato, ou se ela é deitada, que chama paisagem. As professoras de educação infantil, antes do primeiro ano, eu esqueci como é que chama, que é o antigo jardim pré, a CEMED pede para usar as folhas em paisagem. Só que esse daqui eu vou mostrar como retrato. Depois eu mostro como que faz a configuração para paisagem. Então tá retrato mesmo. E a margem, eu vou clicar na setinha para baixo aqui, ó, e vou margens personalizadas. Porque a CEMED pediu para fazer, não é nenhuma dessas margens aqui, ó. Na verdade, essa daqui, ó, a última configuração que eu fiz. Só que os seus aí não vai aparecer essa. Não vai aparecer essa daqui. Então, nós vamos em margens personalizadas. E aí vai abrir essa caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo, nós vamos escolher aqui, primeiro, o superior, que é o margem superior, esquerda, inferior e direita. A CEMED pede para colocar 1,3 em tudo. Há 2 formas de eu mudar. Tá vendo que aqui está selecionado? Quando eu abro, já vem selecionado de azul. Eu posso vir aqui já e digitar 1,3. Aqui, ó, na hora que eu clico aqui, vou passar para o inferior. Na hora que eu cliquei no inferior, ele não fica todo azul. O que eu posso fazer é, eu clico com o botão esquerdo aqui e arrasto para cima do número. Aí seleciona tudo. E aí eu vou 1,3. Ó, eu dei Enter, gente, porque é o seguinte, eu dei Enter, então ele salvou só aqueles 2 e aí não consegui fazer o resto. Se caso você fizer isso também, que eu tenho mania de tudo apertar Enter, se caso acontecer com você, você volta lá na margem personalizada, você vai ver, ó, só mudou o superior e o inferior. Então eu vou vir aqui na esquerda, você pode mudar aqui também na setinha, ó. Aqui vai de 0,1 a 0,1, sempre 0,1 que vai mudar. Então, olha lá, 1,3. Aí, uma coisa, aqui está centímetros, tá vendo? Escrito centímetro. Quando eu selecionei lá em cima, vou fazer aqui de novo, ó. Selecionei e digitei 1,3. Eu não preciso digitar centímetro, porque o Word, nessa parte aqui, ele entende que é tudo. Se eu não coloco nada, ele entende que é centímetro que eu estou falando com ele. Então, aqui eu coloquei centímetro, ó, não preciso colocar centímetro, coloquei 1,3. Aí ela pede aqui a orientação. Vocês lembram que tem a orientação aqui, que eu posso mudar a página para retrato paisagem, ou encontra ela aqui também, ó. Se eu colocar paisagem aqui, ó, repara aqui na visualização do documento, ele vai deitar. Se eu coloco retrato, ele vai ficar em pé. Então, aqui te mostra o que é cada coisa. Então, nessa parte aqui, ela pede para fazer 1,3 aqui e colocar retrato. Aqui, a CEMED pede para fazer só isso. E aí a gente dá OK. Dei OK. Reparem que aqui, ó, mudou. Aqui mudou. Depois vocês reparam que aqui diminuiu a distância aqui, ó. Diminuiu a distância aqui também, porque ela estava 3, se eu não me engano. Agora está 1,3 centímetros.
Outra coisa também, outra parte da formatação também que a CMED pede, ela pede para a gente vir em, deixa eu ver aqui, formatar, escolher fonte. Então aqui, ó, eu venho em página inicial, e aí a CMED manda ir lá em formatar, só que o meu, como é mais avançado, eu não tenho essa aba de formatar que ela está falando. O meu está aqui dentro da página inicial, porque ela pede para você vir aqui, procurar a fonte, ó. Você acha a fonte aqui, ó, você pode mudar a fonte aqui, a fonte é o tipo de letra, tá? Eu vou digitar meu nome aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, essa letra aqui é Calibri. Se eu vier, eu seleciono ela, eu posso mudar ela aqui, ó. Eu posso escolher essa aqui, ó. Olha lá, ela muda. Então, a fonte é isso, a fonte é o tipo de letra. Eu vou apagar aqui tudo. E aí, só que aqui, ó, eu vou mudar eu vou clicar aqui nessa setinha aqui, ó, para eu pegar a parte que a CMED está querendo. Que alguns Word vai estar escrito, vou mostrar para vocês o que a CMED mandou. Isso aqui, ó. Essa tela aqui, ó, a CMED, essa parte de formatar fonte, tem alguns Word que você vai achar numa aba escrito formatar. Vai estar escrito arquivo, editar, exibir, inserir, formatar. Vai estar aqui em formatar, ó. Só que o meu, deixa eu tirar ela daqui. A minha versão do Word é nova e ela não vai estar em formatar. Vou fechar aqui e mostrar para vocês de novo. Ela vai estar aqui em página inicial, eu venho aqui na fonte e clico na setinha para baixo. Cliquei na setinha para baixo, aparece a mesma tela da CMED. Então aqui, a CMED pede aqui, ó, na fonte, ela pede para você procurar Arial. Aí, se você tiver muita fonte no seu computador e tiver difícil de procurar Arial, ó, você achou Arial, você clica nele e fica lá. Se tiver difícil, vamos dizer que eu vou clicar em outro aqui. Aí você vem aqui, ó, seleciona, clica com o botão, aqui ó, para selecionar, clica com o botão esquerdo fora aqui em algum lugar e arrasta para cima da palavra. Selecionou. Aí eu escrevo Arial. Ele já acha lá, ó, Arial. Aqui no estilo de fonte ela pede para colocar normal. E o tamanho da letra, a CMED fala o seguinte. O tamanho da letra, o tamanho da fonte ali, ela fala o seguinte: a educação infantil, a fonte número 16, tamanho 16. O primeiro, segundo e terceiro anos, o tamanho é 14. O quarto e o quinto ano, o tamanho 12. E o sexto e o nono anos, o tamanho é 11. Então, eu vou fazer aqui uma média, uma base aí que eu vejo que tem mais professores, que eu acredito, que é primeiro, segundo e terceiro ano. Eu vou usar aqui, então, 14. O tamanho 14. Reparem que aqui, para ser média, é 14. Só que, vamos dizer que você queria uma fonte 13 para alguma coisa aí, outra coisa que você estiver fazendo, não para ser média. Você quer uma fonte 13, aqui não aparece o 13. É só você vir aqui, selecionar e digitar 13 que ele aceita. Ah, apertei o Enter de novo, gente, sem querer. Aqui, ó, Arial 13. Vou voltar lá, ó. Ou eu posso mudar aqui 14. Eu posso vir aqui para 14. Tá vendo que aqui também não aparece 13? Então, os números que não estiver aparecendo aqui, você pode digitar direto. E ele aceita também vírgula 13,5. Tá? Mas vamos lá, 14. Eu vou voltar lá na parte da fonte só para ver se eu fiz tudo que a CMED pediu. Então, ela pediu para fazer a fonte Arial, o estilo da fonte normal e o tamanho 14. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se ela pede mais. Não, é isso que ela está pedindo aqui. Então, nessa parte aqui, acabou de fazer, você dá um Enter ou você vem cá e clica em OK. Então, OK, já está formatado. A fonte. Outra formatação que a CMED pede para fazer é formatação de parágrafos entre o texto. Quer dizer, vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Aí, quando eu dou um Enter, eu vou para a linha de baixo, que aí forma um parágrafo, tá? Vou digitar o meu nome do meio, os meus nomes do meio, só para entender. Então, a distância aqui, ó, entre a primeira linha e a segunda linha, isso é chamado de distância do parágrafo, tá? Então, é essa que nós vamos formatar. Mas, lembrando, vocês fazem aí sem digitar nada. Eu só vou digitar para vocês verem a diferença. Tá vendo aqui, ó? Tem um detalhe, gente. Se eu fizer sem nada digitado, eu vou ter certeza que o documento todo vai estar. Caso eu tenha digitado alguma coisa, você tem alguma atividade aí que já está pronta e você não quer digitá-la toda e você quer só formatar para a CMED, do jeito que a CMED pede, o que você faz? Você aperta o Ctrl do seu teclado, que é a tecla do seu lado
esquerdo, a primeira tecla de baixo para cima, você aperta o Ctrl e aperta o T. Então, assim, ó, apertou o Ctrl, deixa ele apertado, e aí com a outra mão você vai lá e aperta o T. Ele seleciona tudo que está digitado. Então, vamos lá. Se eu digitar mais coisa para cá, ó, eu aperto o Ctrl e aperto o T, ele seleciona tudo. Tudo que eu digitei, mais os espaços que eu dei aqui. Foi um espaço, aqui eu dei um Enter. Então, para ter certeza que todo o seu documento vai ser configurado, você aperta o Ctrl T. Ou você faz a formatação antes de digitar qualquer coisa. Então, agora, o que a CMED pede é o parágrafo. Então, aqui, página inicial, eu vou aqui em parágrafo, só que o da CMED, vou mostrar para vocês de novo. Ela usa também lá na aba formatar, tá vendo? Que vai abrir o parágrafo. Ela vai formatar e vai escolher parágrafo ali. O seu pode estar assim também. Se o seu tiver assim, você segue lá, vai em formatar, que você vai abrir a mesma tela que eu estou abrindo aqui. Só que o meu está em página inicial e tem aqui o parágrafo. Aí eu clico na setinha para baixo, vai abrir a mesma tela da CMED. Então, o que a CMED pede é o seguinte: o espaçamento aqui, ela quer que o espaçamento antes e depois seja 0. Então, aqui, coloquei 0. Setinha sobe, aumenta e aqui diminui. Então, aqui eu coloquei 0. E aí, agora aqui tem um detalhezinho, que é o seguinte: ela pede esse espaçamento entre linhas aqui, ó, vai estar escrito espaçamento entre linhas ou entre linhas, depende da versão sua do Word. Ela fala o seguinte: educação infantil, eu tenho que deixar 1,5. O fundamental, primeiro, segundo, terceiro anos, também 1,5. O fundamental, quarto e quinto anos, 1,15. Mas olha que aqui não tem 1,15, mas você pode mexer aqui, ó. Aqui, se você ir na setinha, ó, aqui só vai de meio em meio, tá vendo? E é a mesma coisa. Então, para me mudar, eu clico com o botão esquerdo fora aqui e arrasto para cima, 1,15. E aí eu consigo colocar. Só que como eu estou fazendo primeiro, segundo... Ah, e outra coisa, o fundamental anos finais, ela fala que é para você deixar simples. Só que como eu estou fazendo a formatação para o primeiro, segundo e terceiro anos, eu venho em 1,5, que foi o que ela pediu, 1,5. Então aqui nessa tela, o que você vai mexer é espaçamento, vai ser antes e depois é 0, e o espaçamento entre linhas, 1,5. Se for primeiro, segundo e terceiro anos. E aí, depois, eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo as medidas que ela pede para colocar. Ou, na verdade, vocês, professores, devem ter recebido, foi do ano passado, é um documento que chama Orientações para Elaboração e Configuração do Caderno de Atividades para o Período de Pandemia, que é esse daqui, ó, que eu estou usando. É esse documento aqui, ó. Então, você abre esse documento que vai estar tudo, as indicações todas lá das medidas que a CMED quer. Então, depois de ter feito isso, ou eu aperto Enter ou eu dou OK. Dei OK, e aí aqui, ó, a medida diminuiu. Deixa eu voltar para vocês verem, ó. Voltei, olha que a distância, repara que a distância está... Se bem que você estiver vendo no celular, você não vai ver muito, mas se você estiver vendo no computador, repare que aqui, eu vou colocar de novo, você vai ver que vai mudar, ó. Ela diminuiu um pouco a distância aqui, ó. E aí você consegue usar melhor a folha, colocar mais atividades na folha. E depois disso, eu só ver se configurei tudo. Ok, o parágrafo. Tá, e depois tem os outros lembretes aqui, que depois eu vou salvar no outro vídeo. Então, nessa questão, então a formatação está pronta, eu vou só apagar o que eu digitei. Apagar o que eu digitei, o que eu faço? Eu vou apagar tudo. E aí eu aperto então o Ctrl T, que eu seleciono tudo, aperto Del ou Delete do meu teclado. Caso você não consiga fazer isso, você pode vir aqui, ó, colocar o mouse antes da primeira letra que você digitou, clica com o botão esquerdo, segura e arrasta até o final lá, ó. E aí você aperta o Del. Deletei. Então esse é o modelo, ele já está configurado. O que eu faço agora? Eu venho aqui e clico ou nesse símbolo aqui de salvar, ou aperto o Ctrl do meu teclado mais o B, tá vendo que está escrito aqui, ó. Quando eu clico lá, aparece, ó, salvar, entre parênteses, o Ctrl mais B. Ele está falando o seguinte, que você, para salvar, você pode clicar aqui, ou você pode apertar o Ctrl B. Ou você pode vir aqui em Arquivo e salvar. Salvar como, agora não precisa da gente salvar como, porque nós vamos salvar em cima desse documento mesmo. Se eu fosse salvar com outro nome,
Se eu fosse salvar com outro nome, eu tinha que clicar em salvar como. Mas como eu vou salvar nesse documento mesmo, eu clico aqui em salvar. Ou aqui, ou aqui, ou Ctrl mais o B do teclado. Então eu salvei o documento, eu posso fechar e esse vídeo é isso. Vocês fazem aí e se tiver qualquer dúvida e sugestão de outros assuntos para a gente gravar vídeo, deixe nos comentários. Até mais!